Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, jornalismo em tempos de coronavírus. Comigo no estúdio está o diretor do Jornal da Manhã, do portal A Rede, que é Eloir Rodrigues, um dos maiores jornalistas do estado do Paraná, reconhecido isso pelo público e também pelos colegas de área. Obrigado, né? Eloir, a gente passa por um período muito turbulento, um período onde as pessoas elas não estão mais acreditando nos veículos de comunicação. Existe realmente um problema em relação a alguns veículos, mas o fato é que nos veículos de comunicação, tradicionalmente ao redor do mundo, os veículos tradicionais ainda são os mais confiáveis, por conta de toda uma estrutura de verificação dos fatos que existe um corpo de profissionais que são jornalistas em cada veículo de comunicação com sua natureza específica, seja um jornal impresso, um portal, ou então uma emissora de rádio, uma emissora de TV, enfim. Eu gostaria que você explicasse isso para o público, né? Que você explicasse por que os veículos tradicionais ainda são as fontes mais confiáveis de informação. Ney, eu acredito o seguinte, eu acho que assim, na medida em que nós evoluímos na questão do digital, da internet, os novos meios, as redes sociais, nós tivemos um ganho muito bacana, que foi a democratização da informação. Verdade. Né? Então hoje, todos nós que acessamos o Facebook, o Instagram, né, enfim, todas as redes sociais, nós somos produtores de conteúdos. Né? Antes disso, quem determinava o que era notícia, o que era informação, eram os veículos de comunicação. Então, os veículos de comunicação, nós jornalistas, de uma certa forma a gente tinha um monopólio da informação. Havia, até então, uma certa margem de manobra no controle da informação. Então, o jornal podia segurar uma notícia até domingo, né, até o final de semana, daqui um dia, 3 dias, 4 dias, poderia trabalhar notícias sobre um prisma específico e muitas vezes a forma como aquele veículo de comunicação trabalhava a informação, ela criava aquele agendamento, a teoria do agenda setting, né? Então os veículos de comunicação pautavam o que as pessoas iam falar, como iam pensar sobre os assuntos. Com o meio digital, com difusão da informação no meio digital, com a internet, redes sociais, hoje isso é praticamente impossível, né? Acontecer alguma coisa agora, qualquer pessoa pode entrar numa rede social e publicar, né? Com a visão dela, sem o filtro de um jornalista, sem o filtro de um veículo de comunicação, né? Então, assim, de um lado nós tivemos esse avanço que foi a democratização da informação. Todos são produtores de conteúdos, né? E não existe mais um monopólio dos veículos e dos produtores de notícias, no caso jornalistas até então, né? Acerca da informação. Por outro lado, nós tivemos um prejuízo muito grande, que é a qualidade da informação, né? Tanto que algumas redes sociais a gente até classifica como esgoto da comunicação, porque de fato ali as pessoas jogam o que querem, né? E sem qualidade. E muitas vezes passando uma falsa informação, uma fake news, uma mentira, como se fosse verdade. Quero pegar um gancho no que você acaba de dizer. Quando eu formulei a pergunta na abertura do bloco, eu formulei justamente com base nesse ponto que você acaba de abordar. Porque é lógico que as pessoas são livres para colocarem suas opiniões nas redes sociais e também aquilo que elas presenciaram, por exemplo, um acidente de trânsito, né? Mas existem muitos relatos de pessoas que distorcem a realidade porque já aprenderam como fazer isso através do ângulo correto de uma fotografia, por exemplo. E teve um caso recente de um cidadão que falou em desabastecimento numa grande capital e o desabastecimento de fato não ocorreu. Ele pegou um ângulo do armazém que se encontrava vazio. Então ele produziu uma fake news. Né? E isso vem acontecendo com muita frequência. Muitos blogueiros, profissionais independentes que na verdade estão atrelados a causas políticas e acabam às vezes mentindo, seja para beneficiar o político A ou o político B. É que daí isso acontece de uma forma intencional e criminosa, né? É o que a gente tem assistido hoje no país, quando a gente fala de grupos políticos que se organizam, né, em gabinetes, em grupos financiados por empresários para difundir fake news, com objetivo político, com objetivo, né, econômico,
Mas aí já se torna um crime realmente, né? Mas o que eu vinha dizendo é justamente isso. Se de uma forma a gente teve uma democratização dos meios de comunicação, de outro a gente se expôs a esse tipo de conduta de pessoas mais intencionadas, criminosas, com um objetivo escuro que trabalha a informação de uma forma distorcida para atingir algum objetivo. E daí que vem justamente o que você falou na tua pergunta. Porque como que as pessoas, né, o público em geral, pode se defender disso? E daí como que eles têm se defendido disso? Recorrendo aos veículos tradicionais, né? Por quê? Porque os veículos tradicionais têm algo a perder e têm algo a defender, que é a credibilidade. Então, ainda hoje a gente fala, e realmente o meio digital cresceu demais, e eu sou uma testemunha disso. Então, a gente tem o Jornal da Manhã, que é um veículo de 65 anos, e temos a Rede, que é um veículo de 7 anos. O alcance que nós temos hoje com a Rede é infinitamente maior que o alcance que nós temos com o jornal impresso. Tá? Porém, por que a Rede tem tanta audiência e tem tanta credibilidade? Porque quem vê a Rede sabe que por trás tem o Jornal da Manhã. Então, o Jornal da Manhã, desde o começo, emprestou essa credibilidade para a Rede. Então, as pessoas, quando leem a Rede, o que está acontecendo em Ponta Grossa? Você acessa a Rede. Eles estão acessando a Rede porque sabem, atribuem credibilidade ao veículo, né? Ainda hoje, no cenário nacional, você vê muitos assuntos políticos, eles são pautados por quem? Pela mídia impressa. Porque a mídia impressa, quem empresta a sua credibilidade. Então você vê, surgiu algum assunto novo no cenário político nacional, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, né? Você vê que ainda hoje surge isso de um meio impresso. Por quê? Até porque o meio impresso, como ele é um meio mais tradicional, mais antigo, até o método do jornalismo ainda é diferente. Então, você vem também numa imprensa mais tradicional, você sabe. Então, o procedimento de investigação da informação, surgiu uma informação, vamos averiguar se é verdade, vamos ouvir o outro lado, não vamos divulgar sem ter a outra versão, sem apurar todos os ângulos da notícia, né? Enquanto hoje a imprensa, essa mais online, ela é muito mais instantânea, né? Ela é muito mais superficial. Então ela incorre muito mais no risco de cometer algum equívoco, porque falta apuração. Então, o que acontece hoje? Hoje ganha quem sai na frente, né, no meio digital. E o meio digital permite você colocar uma notícia no ar a qualquer hora. Nós estamos conversando aqui, se surgir alguma coisa que eu posso entrar agora no portal e subir uma notícia, né? Mas aí que está. Quem que está publicando a notícia? Se é a Rede, nós temos um protocolo de trabalho, um protocolo ético, né, de jornalismo, de produção da notícia, de averiguar a informação, até porque a gente responde por isso. Agora, no meio digital, você está nas redes sociais transitando, quem que vai responder por aquilo? Quem garante que a pessoa que publicou aquilo não está se escondendo atrás de um pseudônimo, é uma pessoa fake também, criou algum perfil lá que não é real, né? Então, assim, isso que você falou é real. A forma que o público tem hoje de se defender do fake news é justamente buscando a notícia nos meios tradicionais, que são os meios que ainda reservam para si a questão da credibilidade, né? Eu acho que é aí que faz toda a diferença. Ou seja, toda a metodologia de trabalho no veículo de comunicação, que passa pela disciplina da verificação dos fatos, é que pode fornecer ao público um mínimo de garantia de que aquela informação é verídica. Sim, porque assim, Ney, hoje prevalece muito a informação online digital. E eu falo isso pela experiência que a gente tem. Hoje, para você ter uma ideia dos acessos que a gente tem, falei quase 1.300.000 pessoas que passaram pela Rede em abril. 90% dessas pessoas acessam o portal pelo celular. Tá? Isso ilustra um pouco do cenário que a gente vive hoje. As pessoas estão muito ligadas no celular, na tela celular, estão grudados o dia inteiro. Então, por mais que assistam, que leiam jornal impresso, que assistam TV aberta, que acessem aos meios tradicionais, a preferência do público hoje é o digital. Ela está no digital, né? E o digital hoje tem uma gana muito grande, por quê? Pela audiência.
Então, assim, quando você tem um conteúdo, você quer lançar ele urgente. Quem sai primeiro vai ter mais acesso, vai ter mais cliques, vai ter mais visualização, né? Mas aí que vem também, você precisa dosar essa busca pela audiência, que é importante para você ter um resultado comercial também, mas você tem que dosar isso com a sua responsabilidade na produção do conteúdo, né? É uma velha discussão que existe quando a gente fala em produção de conteúdos, fala de jornalismo. Você saber equilibrar o objetivo econômico, o objetivo cultural, né? Produzir notícia, porque todo veículo de comunicação é isso. Ao mesmo tempo que produz cultura, produz conhecimento, também precisa pagar sua estrutura, precisa sobreviver financeiramente. Então o grande desafio, e aí a gente volta sempre à origem, né? Por mais que as coisas mudem, evoluem, avancem, é sempre esse equilíbrio que precisa ser buscado, né? Eloírio Rodrigues, diretor do Jornal da Manhã e do Portal A Rede, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Sempre à disposição. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta.